Por meses, os detentores de longo prazo, os famosos holders raiz, fizeram aquilo que sempre fizeram nos ciclos anteriores. Acumularam. O gráfico deixa isso claro. Veja essas colunas verdes. Cada uma delas representa a posição líquida de Bitcoin acumulada por esses investidores experientes em janelas de 30 dias. Entre março e julho de 2025, eles compraram muitos Bitcoins, silenciosamente e constantemente. Mas agora algo mudou. Repare nessa virada no gráfico, do verde para o vermelho. Isso significa que, nas últimas semanas, esses mesmos detentores começaram a vender. Pela primeira vez desde o início da alta, estão distribuindo suas moedas ao mercado. E o mais engraçado nisso é que o pico ocorreu justamente nos 120 mil dólares. Mas o que isso revela? Estariam realizando lucros após meses de acumulação ou enxergando sinais de exaustão que o varejo ainda não percebeu? Afinal, quem acumula por tanto tempo e começa a vender justamente perto do topo histórico? Se os mais experientes estão colocando cartas na mesa, devemos ignorar esse movimento? E eles não estão sozinhos. As baleias, aquelas que movimentam dezenas de milhares de bitcoins com um clique, também começaram a agir, mas de forma ainda mais agressiva. Esse gráfico mostra a diferença líquida entre as entradas e saídas de BTC em todas as exchanges. Barras verdes significam mais moedas entrando, ou seja, prontas para serem vendidas. E olha isso aqui, 2 picos gigantes de entrada nas últimas semanas. Um movimento coordenado ou apenas o começo de uma pressão vendedora ainda maior? E quando observamos o índice de participação das baleias nas exchanges, vemos que o valor disparou, conforme essa linha azul. Isso significa que, das transações que estão entrando nas exchanges, uma grande parte vem de baleias. Baleias estão entrando no jogo, mas não estão comprando, estão depositando. E agora a pergunta é inevitável. Estamos diante de uma grande realização ou prestes a cair em uma armadilha montada por quem tem mais poder? Mas as movimentações estratégicas não param por aí. Se os detentores de longo prazo estão vendendo e as baleias estão depositando, o que está acontecendo com os investidores de curto prazo, o pessoal que comprou mais recentemente? Esse gráfico revela o que chamamos de lucro ou prejuízo não realizado, especificamente entre os short-term holders, ou seja, os investidores de curto prazo que operam no calor do momento. Repare na área azul aqui embaixo. Ela mostra que mesmo com o preço do Bitcoin se mantendo acima de 110 mil dólares, o lucro especulativo está caindo. Em outras palavras, esses investidores entraram tarde, compraram caro e agora estão com a margem cada vez mais apertada. Alguns já estão inclusive entrando no prejuízo. Se quem acumula anos está vendendo e quem comprou no topo está perdendo força, o que isso diz sobre o estado atual do mercado? Será que estamos assistindo o início do fim dessa corrida? Mas se o mercado está tão frágil assim, por que os outros grandes do parquinho estão comprando? Este gráfico revela o comportamento dos fundos em relação às reservas totais de Bitcoin nas exchanges. Quanto mais essa linha azul sobe, maior é a fatia de BTC nas mãos institucionais e menor a liquidez nas exchanges. Agora, olhe com atenção. Desde o início de 2024, essa curva está em clara tendência de alta. E isso importa por um simples motivo. Toda vez que essa linha sobe de forma consistente, o preço do Bitcoin tende a subir junto. Foi assim no ciclo de 2021. E o mais curioso é que tanto lá quanto agora, a alta começou com uma leve queda no indicador, como se os fundos estivessem apenas testando o terreno, antes de engatar o movimento real de acumulação. E agora a história parece se repetir. Enquanto holders antigos realizam lucros, os fundos estão fazendo o oposto, acumulando cada vez mais. Sim, para os ETFs também, aqueles que abriram as portas de Wall Street para o Bitcoin também seguem comprando. As barras verdes no gráfico mostram isso. Mesmo após dias de queda, os aportes continuam. O dinheiro institucional está entrando, devagar, em silêncio, mas com consistência. E o que dizer do mercado OTC, onde os grandes fazem seus negócios longe dos olhos do varejo? A liquidez disponível nesses balcões, que já foi de mais de 550 mil BTC, hoje está abaixo de 150 mil. Ou seja, menos Bitcoin disponível fora das exchanges, menos pressão vendedora. A leitura é clara, a demanda segue firme. Mas a pergunta do momento é: será que chegamos em um possível topo? Bom,
Talvez não estejamos ainda em um topo, e nem de um colapso iminente. Talvez seja apenas uma pausa, um resfriamento saudável, um ajuste térmico do mercado. Veja esse gráfico, ele mostra a porcentagem do valor realizado em BTC movimentado por moedas muito jovens, de apenas um dia a uma semana. Nos blocos vermelhos, vemos picos explosivos de movimentação recente. Nos últimos 2 topos locais, início e final de 2024, sinal de euforia, agitação, seguidas de correções. Agora observe o bloco à direita, marcado em amarelo. Mais uma alta, mas dessa vez seguida por estabilização. O mercado esfriou, sim, mas de forma gradual, sem pânico, um padrão muito diferente dos anteriores. E se esse movimento for só uma pausa estratégica, um respiro antes da próxima explosão? Em vez de um topo definitivo, podemos estar no meio de uma transição silenciosa, onde os excessos são drenados e o terreno está sendo preparado para o próximo salto. Agora veja que interessante. Aqui a gente está comparando a oferta e demanda entre 2 tipos de investidores no mercado de Bitcoin. Os investidores novos, que compraram recentemente, e os holders antigos, que seguram suas moedas por anos. A linha preta mostra o preço do Bitcoin ao longo do tempo, mas o destaque mesmo está nessas barras coloridas ao fundo. O roxo representa a atividade acumulada de moedas jovens, ou seja, quantos Bitcoins estão em movimento e foram adquiridos recentemente. Já os picos em laranja mostram os momentos em que os novos investidores dominaram o mercado, quando a demanda vinha de novatos ultrapassou a oferta dos veteranos. Repare nesses 2 picos laranja. O primeiro, lá em março de 2024, bateu 64%. O segundo, em dezembro de 2024, foi ainda maior, 72%. Coincidência ou não, os 2 momentos marcaram topos locais do mercado. Quando o indicador bate nesses níveis de 60% a 70%, é como se o mercado gritasse: chegamos ao limite do otimismo. E o que vem a seguir? Lucros realizados, vendas em massa, correção de preço. Agora, olha para o momento atual. Estamos com esse indicador em 30%. Isso quer dizer que a dominância dos investidores novos está crescendo, sim, mas ainda não atingiu o ponto crítico. E mais, veja como a área roxa está subindo de forma constante desde julho de 2024. Isso mostra que novo dinheiro está entrando no mercado, mas os investidores antigos ainda não começaram a vender com toda a força. O mercado está em uma fase curiosa, um momento de equilíbrio entre entusiasmo e cautela, um ponto de respiro antes da próxima corrida ou do próximo susto. Mas antes de encerrarmos, vale lembrar de algo importante. Essa não é a primeira vez que os detentores de longo prazo começam a vender. Veja o gráfico novamente. Em novembro de 2024, mesmo com fortes barras vermelhas, ou seja, mesmo com os detentores de longo prazo distribuindo, o preço do Bitcoin continuou subindo. Em abril de 2025, o mesmo padrão, uma sequência de vendas seguida apenas por uma correção temporária. E então o preço retomou a alta. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. As barras vermelhas sinalizam movimentação, não colapso. Eles mostram que há players realizando lucros, mas não dizem por si só que o ciclo acabou. No fim das contas, o mercado é um organismo vivo, feito de medos, expectativas e decisões. E hoje, enquanto uns vendem, outros seguem comprando. Estamos diante de um paradoxo. Os dados não se alinham, as baleias estão divididas, o medo grita, mas os acumuladores continuam agindo. A pergunta que fica é: quem está enxergando o próximo movimento e quem vai se arrepender depois? Porque no curto prazo o mercado de Bitcoin é imprevisível, volátil, repleto de armadilhas e correções inesperadas. Sim, podemos ver topos locais e sim, podemos ver quedas repentinas, mas no longo prazo a conversa muda. Enquanto o Bitcoin mantiver suas características fundamentais, uma política monetária imutável, emissão finita, segurança descentralizada, ele continuará sendo o ativo mais escasso e resistente da era digital. E se a história se repetir, como fez nos ciclos anteriores, no próximo halving o preço não será menor do que é hoje. O tempo é o juiz mais implacável e ele costuma recompensar quem consegue esperar.